Agora, participação especial. Alô, Fernando? Boa noite, minha querida amiga Lu Mites, Tonico, que está assistindo, eu penso. Já já pediu pra gente dar um forte abraço e mandou lembranças para você e dizer ele que tá aqui. Dá um abraço no meu amigão e a gente tá transmitindo um abraço pro amigão. É verdade. Amém. E eu retribuo a ele no ar. Então, bom. Lu, é um prazer enorme, de verdade. Também não vi a hora de chegar para poder falar de novo contigo e com os amáveis ouvintes da Web Rádio Insuperável, no nosso programa para o Brasil, para o mundo inteiro, através da América. Verdade. Do programa Novo Tempo. Deus seja louvado por isso. Querido ouvinte, para você que não assistiu o programa semana passada, já disse para você, vá lá na nossa página, Programa Novo Tempo, EUA, do Facebook, que você vai encontrar a primeira parte. Mas eu quero apresentar novamente o Fernando. O nome dele é Fernando Lux, ele mora no Brasil, 35 anos trabalhando na área financeira, administração de fundos de investimento. O homem trabalha muito. Por 9 anos aí ele trabalhou aí no Brasil num banco assim de grande nome, certo? E aos 20 e poucos anos, olha que curioso, o Fernando já tinha chegado ao topo do sucesso profissional. Olha que coisa boa, né? Porque geralmente o que todo mundo, todo jovem quer é sucesso profissional. E saibam, vou contar um segredo para vocês. Ele me contou em off que ele não só chegou ao topo aos 20 e poucos anos, ele ultrapassou o topo do sucesso. E o Fernando, vou fazer um breve resumo aqui para quem perdeu, né, Mitz? É verdade. Porque o Fernando, aos 14 anos, começou a trabalhar, né, num banco, acho que nesse banco aí que ele trabalhou muito tempo. Aos 16 anos, ele já tinha uma posição considerável dentro do banco, tanto que ele precisou ser emancipado. Então, ele já respondia aí pelos atos civis. O homem era forte. Pelos atos civis dele. Extremamente tímido, tinha problemas familiares, porque o pai era um alcoólatra, a mãe me parecia uma querida pela fala dele, e ele queria sempre ajudar a mãe, ajudar os irmãos, na criação dos irmãos, na situação financeira. Enfim, certo dia, o Fernando estava lá trabalhando e apareceu uma linda jovem, segundo ele, a mais linda do mundo. E o Fernando, então, ficou encantado, como todos os rapazes daquele banco ficaram encantados com aquela menina. Era uma concorrência ali que estava. Rolava uma concorrência. E o Fernando, como ele era tímido, ele ficou na dele. Só que ele deu uma sorte. Acho que a sorte não é Deus. Preparar, né? Deus prepara a vida da gente, as coisas. E o Fernando, então, quando foi pegar o ônibus, quem estava lá dentro do ônibus? A menina mais linda do mundo. Gente, olha que romance. Não é muito interessante? É verdade. E aí, quando o Fernando volta, então, no outro dia para o banco, o chefe dele falou assim, olha, Fernando, eu estou achando que eu vou passar aquela menina novata para trabalhar aqui com você. E ele achou isso horrível, pessoal. Ele, ai, que coisa horrível, foi tão horrível que ele pegou a mesa que ela iria trabalhar, puxou mais para perto dele. Claro, é tudo estratégico. E aí, então, ela foi trabalhar com ele, só que ele continuava tímido, então ele passou o dia, não conversou, não falou muita coisa, não falou nem da alegria que era tê-la ali trabalhando com ele. E, enfim, se encontraram novamente dentro do ônibus num outro determinado dia. E o Fernando, então, pega um táxi, salta, porque ele saltava antes, eu estou resumindo aqui a história, claro. Saltava antes, e ele pega um táxi e segue o ônibus. Ultrapassa o ônibus. Quando ele, então, chega no ponto que ela vai saltar, porque ele já sabia qual era o ponto que ela saltava, ela salta. Sem intenção nenhuma. Ele foi sem intenção nenhuma, só para conferir se estava tudo certinho com a menina. Entendi. Isso. Aí, ela, com os livros na mão, desce
dar um abraço, dar um beijo. E aí acabou nossa história semana passada. E eu tive que passar a semana inteira aqui, curiosa, acredito que você também. Fernando, resumir direitinho? Perfeitamente, melhor do que eu faria. Vocês, mulheres, são excelentes contadoras de histórias. Né? É verdade, viu, Fernando? Agora, Fernando, por favor, são 7h23 e o microfone do programa Novo Tempo é todo seu. Conte-nos a sua história, Fernando. Estou aqui querendo saber, teve casamento? Como é que foi essa história? O que deu esse romance tão bonito? E como ele mesmo disse, né, coisas inenarráveis. Né? Ele usou essa palavra, exatamente. Pois não, Fernando, seja bem-vindo, querido. Que Deus possa iluminar você, o Espírito Santo possa te tocar nesse momento. Muito obrigado, Lu, pela amabilidade, gentileza, que é um padrão da família, né, do casal querido. Obrigada. E eu tenho certeza que não sou apenas eu que sou tocado com essa maneira tão agradável de abordar, de falar, de dirigir as pessoas, mas todos os seus ouvintes. Louvado seja Deus. Amém. Amigos, que alegria poder então estar de volta aqui. E como ela bem disse, né, quem não ouviu a primeira parte, seria importante depois, né, voltar a ouvir, porque ela acabou de narrar. Mas você precisa entender que há princípios nisto tudo. Então, eles vão ser a coluna dorsal do grande salto quântico e espiritual da tua vida. Porque Deus não permitiria que nós tivéssemos um programa com esses detalhes todos sendo expostos, e nem que este ouvinte querido, Lu e Mitz, estivesse do outro lado ouvindo, se ele não tivesse um propósito. É verdade. Então ele tem um propósito perfeito, que é capaz, eu não preciso ser filho de profeta, que esta fala, esta história realíssima poderá despertar lá no íntimo do gene dele, tá? Uma ação que vai transformar seus próximos dias. Porque quando nós somos tocados por um fator que nos leve a ter entusiasmo, casal querido, vem da palavra grega entheos, en é cheio, theos é Deus. Então, ele nos enche de Deus e, portanto, nos enche de esperança. Mas eu quero abrir aqui só pontuando alguns fundamentos que eu entendo ser muito importantes para que eu continue o testemunho. Tá? Primeiro, eu quero usar uma frase de um ateu, Oscar Wilde. Ele disse, então guarda no seu coração, viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas apenas existem. Então, Lu, eu estava existindo até aqueles 16 anos. Eu iria começar a viver quando algo me trouxesse entusiasmo, me enchesse de esperança. E a esperança tem nome. A esperança verdadeira, consistente e alcançável, chama-se Jesus Cristo, o Filho do carpinteiro de Nazaré. Amém? Então, eu pego a frase de um ateu e traduzo em algo colossal, certo? Porque Albert Schweitzer, outro grande pensador e um dos maiores missionários do mundo, era um médico alemão. Ele disse que a morte não é a nossa pior perda. A pior perda é aquela que perdemos enquanto vivemos, justamente a esperança. Então, ouvinte querido, eu quero que você peça agora, você permita-se, fale com Deus, fala, Senhor, eu preciso de esperança. Eu não estou conseguindo apalpá-la mais. Não preciso aqui deste lado ser um adivinho para saber que existe ouvintes que estão perdendo a esperança em função de tudo que está acontecendo. E Deus nos permitiu estarmos aqui, eu e você, para que, no mínimo, essa esperança seja ressurgida no íntimo do seu ser. Com certeza. Ok? Outro ateu importante, as frases de ateus, elas são fantásticas, né? Quando eu posso parafrasear a Bíblia. Então, é George Bernard Shaw. Ele diz que é impossível progredir sem mudanças, Lu e Mitz.
Aquele que não muda a sua mente não pode mudar nada. Olha que frase impactante. E Paulo já dizia isso, né? Renovai as Sim, vossas mentes. Paulo né? falava exatamente, Mito. Você está super ligado. Nota 10. Né? Ele fala lá em Romanos 12:2. Essa é a frase, parafraseada, né? Quando ele diz, né, que devemos, né, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação da tua mente. Para que possais, então, ouvinte, presta atenção, para que possais experimentar, essa palavra é chave, experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, Mites? Então, Lu, veja, eu preciso que o meu ouvinte, o nosso ouvinte da Rádio Novo Tempo, né, do programa Novo Tempo, da Rádio Insuperável, ele consiga agora permitir, pelo menos permitir, e desejar. Eu permito, Senhor, até que alguma palavra tua hoje penetre no meu coração e que esse testemunho confirme algo para mim. E por quê? Porque eu quero experimentar qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para a tua vida. Porque Deus é o Deus de propósito. E Ele não criou ninguém sem propósito. E você bem lembra, Lu, que disse em João 15,16, não foi você que escolheu a mim, eu escolhi você. Escolhi. E nomeei, Lu, nomeou também, lá na eternidade, para que você vai ter frutos. Amém. Eu não sei qual o fruto que esse querido ouvinte vai produzir, mas ele pode, ele deve, mas ele tem que começar a querer. Então, repita, ouvinte amado, eu quero produzir esses frutos, Senhor. Eu quero. Permita que o Espírito de Deus venha ajudar você a entender que há um propósito, e é um propósito celestial. Mas, amiga Lu, Mites, nós não precisamos ser videntes para saber que existem opositores. Nós estamos vivendo num mundo, no único mundo do universo que é amaldiçoado por causa do pecado. Que existem cemitérios, que existe morte, separação, corrupção, tragédias. Tá? Estamos vivendo um cenário muito cinza esses últimos dias, né, na história do planeta. Então, esse opositor das almas, tá, ele vai fazer de tudo para que este ouvinte precioso que nos ouve agora, ele venha titubear, venha duvidar, mas não compensa duvidar de Deus, porque Ele não falha nunca. É sábio demais para falhar e bondoso e puro e celeste demais para errar. Então, veja, há um livro que eu recomendaria para todos lerem. O livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1 e 2. Mas no volume 1, página 59, Lu, diz assim que de cada 10 doenças, 9 começam na mente. Olha que outra frase importante para ser considerada. Então, esses 10 focos que causam gravíssimas doenças na mente, eles partem, primeiro, da culpa. Culpa é o primeiro elemento, seguido de ansiedade. Logo em seguida vem angústia. Depois da angústia, o quarto fator, vem o medo. Eles vão somatizando-se. Depois do medo, nós vamos ter vícios. Depois dos vícios, as pessoas precisam pegar algo em que elas possam tocar e tentar se auto-anestesiar, que na verdade, casal querido e ouvintes que nos ouvem, na verdade, nada mais é do que autossabotagem. Ok? Então, aí vem mágoas. Mágoas, acabo culpando todo mundo dos meus insucessos, dos meus infortúnios, das minhas frustrações. Tá? Isso é uma escala ascendente, infelizmente. E muitas vezes, se Deus não entrar nessa história, é sem volta. Depois de vícios e mágoa, aí vem a desesperança. Então, viver sem esperança, viver sem propósitos é uma coisa chatérrima, horripilante. E essa vida sem esperança é uma vida sem Deus. E leva ao nono fator, que é justamente uma vida sem sentido, uma vida inútil. A síndrome
da inutilidade da alma. Olha que citação poderosa desta autora, desta educadora, chamada Ellen Goldwhite. Muito bem. E na página 49 do mesmo livro, ela diz que o cérebro é o órgão, o instrumento da mente. Então, eu preciso começar cuidando do meu cérebro, a parte física, porque a mente não é a parte física. A mente é o que eu sou. É como diz Provérbios 23:7, aquilo que você pensou na sua alma, na sua mente, assim você é. Então, se a pessoa pensa que ela está doente, né, você sabe que ouvir muito más notícias vai fazer com que as pessoas adoeçam. Tá? Então, eu tenho que procurar permitir que penetre nos meus ouvidos notícias que me elevem, que me entusiasmem e que me mostrem, né, a giganteza do meu Deus. E, Fernando, okay? Essa mesma autora, ela diz o seguinte, que existe, num dos livros dela, no Ciência do Bom Viver, que existe uma relação direta entre a mente e o corpo. Quando um está mal, afeta o outro, né? Eu estou discutindo com dificuldade, Mirtz, mas... Essa mesma autora, na Ciência do Bom Viver, a Ciência do Bom Viver, ela diz que existe uma relação direta entre a mente e o corpo. Quando um está mal, afeta o outro. Exatamente, Mirtz. Muito bem lembrado. Então, agora para esses 9 fatores, e o 10º fator, causador de enfermidades, é o único fator de causa orgânica. Então, a pessoa que não dorme bem, que não se alimenta bem, que não se hidrata bem, então vai ficar enfermado. Tá? Então, mas desses 10, 9 são direcionados à mente. Perceba como a mente é importante. E hoje, esse programa, nós poderíamos dizer para toda a América e todo mundo que nos assiste, acredito que deve ter gente assistindo a gente na África, né? Lá na Europa, amados da Europa que nos ouvem. Um lá em Tel abraço Aviv, você acredita? muito especial. Em Tel Aviv, os amados de Tel Aviv que recebam o nosso abraço, e aqui do Brasil, né? E outras partes do mundo. Então, veja, hoje é uma noite de cura. Eu tenho autoridade para dizer, vocês vão entender ainda um pouco mais hoje, autoridade para dizer que é cura, porque quem cura todas as enfermidades é aquele que está escrito lá no Salmo 103, verso 3, Lu e Mides, tá? Então, é ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quando eu leio um texto desse e me vem à mente, eu tenho vontade de falar assim, aleluia, que é louvado seja o nome deste Deus que nos cura, que nos sara. E um dos nomes dele é Jeová Rofeca, o Senhor que te sara, lá de 15:26 de Êxodo. Glória a Deus. Muito bem, então cura. Amigo, você deve dizer, você que está me ouvindo, diga, eu sou um recebedor, eu recebo esta bênção e aceito esta promessa, porque, Lu, faz parte das 7.486 promessas bíblicas. Olha que maravilha, olha que programa riquíssimo, cheio de elementos que vão tornar a vida dos ouvintes completamente transformadora, curativa e tranquilizadora, para mostrar que há um Deus à frente se eu permitir que ele fique. Ok? Então, eu quero, ao longo destes dias, né, poder apresentar a vocês que nesses últimos 20 anos, na verdade um pouquinho mais, tudo que eu aprendi viajando pelo mundo, Deus é minha testemunha. E ele foi comigo em cada lugar. Tá? Tudo que eu estudei sobre medicina genômica, medicina pós-genômica, medicina ortomolecular, elas culminam todas os 3 formatos na Dynamic Medicine, ou seja, medicina dinâmica, para o quê? Nutrition Brain, né? Nutrição cerebral. Né? Ou o contrário, melhor dizendo. Então, a nutrição cerebral, dentro da nutracêutica, vai fazer com que os ouvintes que se atentarem e quiserem experimentar a proposta do apóstolo Paulo, em 12:2 de Romanos, eu repito, uma forma de enxergar o mundo como nunca enxergaram antes. Lu, deixa eu falar um pouco mais baixo, porque não é para todo mundo ouvir agora. É só os atentos. Então conta, né? só para mim, segredo só para mim aqui. É um segredo. Se eu tivesse agora sendo
apresentado em tela, eu diria, olha nos meus olhos, né? Mas agora eu falo, então escuta, ouça bem a minha voz. Fazem 16 anos que com a aplicação do que eu aprendi diante de Deus, eu não fico mais doente. Eu vivi 29 anos com várias enfermidades e moléstias, 16 sem nada. Eu tinha dores diárias, eu tinha uma enxaqueca crônica e outros malefícios provenientes dos efeitos medicamentosos. Eu não tenho dores fazem 16 anos, dor nenhuma. E não seria justo se eu viesse num canal tão importante, com um alcance tão vasto, e não compartilhasse o que eu aprendi, porque o meu professor foi o Espírito de Deus. Ele é meu mentor, meu amigo, meu melhor amigo. Ele é para mim e ele é para nós o que Jesus foi para os discípulos, ok? Então, você que está me ouvindo, diga, Espírito Santo, revela-se a mim. Eu permito, comece agora a transformar a minha vida. Se você dizer essa frase, começa o clique de Deus no íntimo das tuas células, lá no núcleo do seu DNA, agora. Lu e Mites, olha que coisa fabulosa, presta atenção. A Universidade de San Diego, aí no sul da Califórnia, em agosto de 2009, relatou na revista Science, na revista Nature, para o mundo inteiro, que em cada célula de todos os seres humanos possuem de 500 a 1000 genes reparadores. Mas eles estão inativados, porque nós os inativamos. Quando nós, então, estamos vivendo essa síndrome das 9 doenças mentais, né? Os 9 focos, valorizando isto sem perceber, dando tiros nos nossos pezinhos, ou auto-sabotando, sendo eu, né? Quando eu fiz isso, por isso que eu falo que tenho autoridade para dizer, porque eu fiz isso um bom tempo na minha vida. Então, há uma palavra bíblica, super poderosa, que está lá em 12:9 do livro de 2 Coríntios, essa palavra extraída de lá e usada na minha vida, na vida sua, ouvinte, querido, precioso, a palavra é basta, enough, in English. Então, basta de eu sabotar a minha própria vida, basta de eu deixar Cristo atrás dela e ficar à frente. Não podemos fazer, então temos que usar o basta. O basta muda situações. E eu quero muito que nesta noite comece mudanças no íntimo das tuas células, lá onde está o DNA, para começar a reparar, não importa o que você tem. Porque cânceres, por exemplo, isolando ele agora, muitos médicos falam, não tem cura, mas Deus cura. Deus cura. Diabetes tipo 1 não tem cura, mas Deus cura. Temos casos e mais casos de reversões. Amelitos tipo 2 também. E outras mais. Então basta eu fazer a minha parte. Porque, ouvinte, casal querido que também está me ouvindo, Deus não faz o possível. Ele é o Senhor do impossível. Ele pode ativar os genes reparadores. Mas você vai ter que fazer a sua parte. E eu vou te falar sobre tudo isso, mas eu vou voltar ao testemunho agora, e a gente vai voltar falando, eu vou estar ainda, eu tenho uma honra, dada por esse casal querido e por Deus, para poder estar na outra sexta-feira com vocês novamente. Então não terminará hoje, nós temos ainda muito o que falar, nós temos um caminho largo para percorrer, tá? Ao contrário do que o mundo tem pintado, ele fala que o caminho é estreito, mas quando você entra por essa porta que é estreita, você vai descobrir a largueza do amor de Deus. Amém, Lu? Amém. É fantástico. Amém. Então, Lu e Mitz, vamos lá. Voltamos para aquela calçada, naquela noite, das mais extraordinárias da minha vida. Ô Lu, como uma mulher de Deus, e o Mitz como homem de Deus, este nosso Deus, ele criou você, ouvinte, para você viver noites extraordinárias, dias fulgurosos,
E você fala, vai ser em vez em quando? Não, é para ser todo dia. Eu não sei, Lu, tomara que você acredite em mim. Tenho vivido os melhores dias da minha vida. Amém. Depois que eu Amém. descobri o que eu estou aqui narrando um pouquinho hoje com meu pouco tempo. Ok? E eu quero muito que vocês experimentem, ouvintes que já são queridos. Eu orei muito por esses ouvintes, Lu. Eu jejuei para que eles experimentem. Que Que coisa eles boa. ponham em prática, aceitem, sejam humildes e falem, eu quero experimentar deste plano. Se é um plano de Deus, eu quero experimentar. Amém. Tá? Então, quando eu falar alguma coisa que não tem amparo bíblico, você pode desprezar, mas se tiver amparo, se fizer parte das 7.486 promessas bíblicas, então releva, porque pode mudar a tua vida. É verdade. Esta é a questão. Então, como você já refrescou a mente de todos, Lu, o programa que eu quero propor para todos que nos ouvem é justamente através da nutracêutica, né? Que eu falei há pouco, que eu quero falar mais aí em outro momento, causar uma dilatação, que é a mesma coisa que uma expansão cerebral na sua capacidade pensante, no seu RNA, ácido ribonucleico mensageiro, M, né? Ao ponto que você desenvolva neurogêneses extraordinárias para ter as noites e dias extraordinários. Então você vai ter um maior campo de memória, um maior campo de ação mental, vai ter facilidade para decidir em fatores importantes e decisivos da tua vida. E eu precisava disso, porque eu trabalho no mercado, tenho que decidir, às vezes, em segundos, se compra ou vende um determinado ativo. Eu trabalho com isso até hoje. Tá? E entendi que isso é muito melhor na vida espiritual. Se eu errar na vida profissional, posso perder alguns milhões de dólares, mas se eu errar na vida espiritual, pode ser, às vezes, que não tem volta. Porque você pode dizer, às vezes, uma palavra, ouvinte querido, uma palavra que você vai se arrepender o resto da tua vida. Porque a arte do silêncio é algo que poucos têm. Quanto mais sábio uma pessoa fica, menos ela fala. Eu podia dizer aqui, num trocadilho, me perdoem, não quero ser rude não, mas para você pensar no travesseiro, calar a boca é uma arte. Você pode me dizer quantas vezes você não conseguiu calar a boca e criou danos terríveis, feridas enormes no coração de pessoas queridas, amadas e preciosas que podem levar anos para cicatrizar. Então, a palavra-chave superpoderosa, ela entra em voga de novo. Basta! Não vou mais dizer coisas sem pensar melhor, sem ter um contato com Deus. Porque se você tiver o seu mentor, conselheiro, ajudador e maravilhoso em todos os seus planos de atuação, o Espírito Santo de Deus ao seu lado, ele pode pôr a mãozinha na sua boca para você se calar quando você não conseguir. Você fala, eu autorizo, faça isso. Amém? Faça isso. Agora, vamos lá. Naquela noite, ou noite que jamais vou esquecerei. Aliás, falando em memórias, Lu, você como uma mulher especial, porque é de Deus, você se lembra do primeiro beijo, mas não fala alto, tá? Isso é para você pensar. Né? São coisas inesquecíveis. Né? O primeiro beijo, para mim, eu já relatei a vocês. Né? O primeiro abraço de alguém que começou a me amar naqueles dias. E o meu corpo, o meu coração parece que ia sair para fora, Lu. Você me entende? Imagina. Tá? O meu quase Então, saiu para fora só de ouvir sua história. Então, tá vendo, Mitz, como você é um grande conquistador, meu amigo? Rapaz, isso daí também estaria outra história, mas tudo bem, vamos continuar. Agora, Lu, olha que coisa fantástica, né? Depois de tudo isso, olha, não sei se você consegue captar, você consegue, Lu, você é uma pessoa especial. O meu coração, quando eu conto essa história, quando eu falo de Deus, ele de novo parece que quer sair para fora, Lu. Porque eu não estou falando com a minha boca, eu estou falando com o meu coração agora. Você percebe isso? Sim. Ouvinte querido? Tá? Sim. Então, é isto que eu quero que você registre. Tá? Um coração de um homem está falando a você, ao seu coração, e a minha experiência de vida eu quero traduzir aqui nesses programas que nós vamos ter juntos. É só isso. Então, você não precisa ler um livro da história do Fernando Lucas, você vai escutar a história narrada
e se você for uma pessoa de uma simplicidade importante, porque Deus ele fala que bem-aventurados os simples de coração, porque deles é o reino de Deus, e o reino de Deus está dentro de você, se Cristo habitar. 19:21 do livro de Lucas, e 5, verso 13 de Mateus. Então está tudo na Bíblia, tá? É um livro que muda histórias, muda destinos, mudou o meu, e está mudando até hoje. Bom, naquela noite, depois dessa situação, olha só, eu parece que aconteceu uma anestesia em mim, né? Eu não sou capaz de traduzir em palavras o que aconteceu depois. Eu só me lembro que eu pedi ela em casamento, viu, Lu? Todo mundo Eu fica falei, "Você quer casar anestesiado comigo?" mesmo, Fernando. Não é Né? só você, não. Amém. Então eu pedi ela em casamento e eu lembro que ela me falou, bobinho, né? Você tem 16 anos, você ainda não tem uma casa. Lu, dá para você se colocar um pouquinho no meu lugar, Mitz? Eu falei, eu preciso crescer Verdade. e ter uma casa. Né? Então eu fui para casa com essa missão. Eu fui aquela noite para minha casa. Olha, eu não lembro como eu fui para minha casa. Eu não sei se eu fui andando, se eu fui arrebatado, se eu peguei táxi, não me lembro. Não apagou. Eu só me lembro que eu precisava de uma casa e precisava agora atingir uma maioridade para dizer, agora, por que você não casa comigo? Porque eu estava apaixonado, Lu. Eu era um homem apaixonado. Tá? E se tem hoje alguém nos ouvindo que perdeu essa paixão, perdeu o primeiro amor, quem sabe está casado, não consegue mais ter um amor genuíno pela esposa, pelo cônjuge, né? Pelo esposo. Então, olha, escuta de novo com os ouvidos do coração. Você pode suscitar novamente o melhor da tua vida. Porque eu, Fernando Lucas, permito que isso aconteça todo dia na minha. Eu sou uma pessoa que vive um eterno romance. Eu sou uma pessoa apaixonada. Por isso eu sou uma pessoa muito feliz. E tudo que eu quero essa noite que você permita ser também uma pessoa feliz. Não estou dizendo que eu não tenho lutas, que eu não tive frustrações, que eu não tive muitas pelejas. Não, tudo isso eu tive e ainda tenho algumas às vezes. Mas, olha, me lembra do Salmo 34:19 que eu narrei para alguém hoje. Lá está escrito assim, Mitz, muitas são as aflições do justo. Dependendo do tempo, do momento, pode ser muitas sim. Já passei por muitas. Mas o Senhor as livra de todas. Olha que verso. Essa é uma das 7.486 promessas. Amém, Lu? Então, Amém. Eu fui para casa fazendo planos. O ouvinte amado, quantos de vocês já não estão mais acreditando em vocês mesmos? Nos planos que de repente foram para a América, foram fazer uma América, outro foi fazer uma Europa, o outro foi fazer uma universidade aqui no Brasil. Eu conheço a história de um amigo muito querido, tá? Que eu falei com ele ontem. Ele está aí na América, está aí no outro lado, né, perto do Pacífico, e me disse, puxa, eu me especializei em tudo aqui no Brasil, mas eu não consegui me desenvolver. E eu falei, vou buscar isso na América, né? E ele falou para mim, Fernando, quando eu deixei Deus estar à frente, depois de anos, a minha vida mudou da água para o vinho. Eu não quero dizer o nome por uma questão de ética, é um amigo, um irmão que eu amo muito. Tá? Louvado seja o nome de Deus. Então, eu não preciso ser um adivinho. Existem pessoas nos ouvindo que estão com as suas esperanças desativadas, propósitos engavetados, ainda mais com essa celeuma da pandemia. Não. Ô, Mites, você é um homem de negócios. Eu também trabalho com isto. Eu quero confessar aqui no ar que nas crises é que você consegue os melhores resultados. É verdade. São nas crises que as verdadeiras empresas mostram quem elas são. São nas crises que os concorrentes fracos quebram. Ok? Então agora é a sua hora de dar um up, um salto quântico e espiritual na tua vida, meu amigo. Ouvinte, minha amiga, irmão. Então vamos lá. Eu voltei para casa construindo um grande plano. Eu queria agora um imóvel. Eu precisava de uma profissão mais definida. Eu decidi estudar commodities dentro do grande banco de investimento.
Ia me especializar nesta área, commodities e cesta de moedas, negociação internacional nas bolsas de futuros. E me dediquei e estudei. Olha, e com 18 anos, não tinha 18 ainda, 17, 18 incompleto, eu pude comprar o meu primeiro imóvel. E isto agora era fruto de uma decisão, fruto de uma determinação. Olha o verso lindo que me vem à mente. O Espírito de Deus me sopra aqui, Lu. É o livro de Jó, capítulo 22, verso 28. Determinando você, tu lá fala, tá? Algum negócio, qualquer, no teu coração, ser-te-á firme. E a luz que é de Deus vai brilhar no teu caminho. Amém, Lu? Amém. Olha que Mites, esse texto é fantástico. Faz parte da 7.486 também. Então, eu não sabia, eu não conhecia a Bíblia nenhuma, Lu. Eu só tinha uma determinação. Eu queria agora me casar com aquela jovem mais linda do mundo, para o meu coração. Então, os dias passaram rápidos, porque agora eu era apaixonado, agora alguém cuidava de mim, alguém se importava comigo, e você que talvez não esteja ninguém, nesse momento você esteja solitário, você está em algum lugar do mundo sem ninguém. Então, existe um texto que é extraordinário também. Ainda que uma mãe esqueça do filho que amamenta ou do fruto do seu próprio ventre, eu, diz o Senhor, jamais me esquecerei de ti. Eu tenho o teu nome, você que me ouve, eu não sei o teu nome, mas Deus sabe o nome e o sobrenome porque Ele que pôs. 49, 15, 16 e 45, 4 de Isaías. Ele falou, tenho o teu nome escrito na palma das minhas mãos. Percebe? Então você não está só. Porque ele também disse, nunca te deixarei. Um filho que está aí na América com saudades da mãe, ou quem sabe perdeu um ente querido, uma mãe, um pai com essa pandemia. Então Deus está falando, né? Eu nunca me esquecerei de ti e nunca deixarei você. Tá? 31:8 de Deuteronômio. Deus é extraordinariamente fantástico. Bom, agora, esse pequeno imóvel que eu pude comprar, juntando poupanças, eu me apresento de novo para minha amada e peço o casamento. Agora ela aceitou. Agora sim. Você acredita? Ela falou, eu caso com você. Mas Você provou assim, que você é um homem de a palavra. casa sem os móveis, sem nada, ela aceitou, Pena? Não tinha nada. Como é que você sabe, Lô? E Bits, eu não tinha nada. Não, eu só perguntou. Eu só joguei aqui com a ideia, tá? Eu investi tudo na casa. Não tínhamos recursos mais naqueles dias. Mas a casa era nossa. Não era mais, não íamos pagar aluguel. Nunca paguei aluguel, graças a Deus. Mas a casa era nossa. Eu falei, amor, então, olha, se você casar, primeiro eu pedi em casamento. Ela falou que casava. Falei, mas não temos móveis, né? Vai ser um par de colchonetes, fogão de 2 bocas, uma geladeira de isopor. Ela falou de novo aquela palavra, bobinho, eu vou me casar com você porque eu te amo. Essas coisas não são importantes. Isso chama-se amor, né, Lu? Verdade, amor. Lindo. Então, nós nos casamos, foi um dia de semana, uma quinta-feira. Íamos trabalhar depois. Paramos no cartório, assinamos lá o livro de compromisso. Na hora que o juiz de paz disse, eu vos declaro marido e mulher, Lu, eu era o homem mais feliz do mundo. Agora, aquela mulher mais linda do mundo era minha, Lu. É certo que eu era dela também, mas Verdade. o homem, ele se julga mais possuidor, né? Então, ela era minha. E levei ela na agência, eu tinha mudado de agência, e ao deixá-la, fui para a maior agência do banco do Brasil. Eu estava agora, era uma agência private, onde atendíamos grandes fortunas. Eu já tinha sido promovido, eu já era um gerente agora de grandes contas, mas os melhores dias ainda poderiam vir se eu fizesse melhor as coisas. Logo eu saio desse banco e eu monto um escritório de negócios para mim mesmo, bem ali no coração da Avenida Paulista, tá? Entre a Alameda Santos e a Peixoto Gomit, não, desculpe, a Doc Lobo. É que hoje eu estava falando com alguém da Peixoto Gomit, que é uma travessa ali perto. Então, ali no coração de São Paulo, no coração dos negócios, eu tinha um escritório e comecei a atender as grandes fortunas, para a gente administrar, e eu ganhava performances. Eu estudei muito,
eu me dediquei bastante para fazer pessoas ficarem ricas. Então eles multiplicavam as fortunas e eu ganhava performances. Eu ganhava um percentual dos grandes lucros que eu proporcionava. E eu posso dizer aqui que havia uma certa fila de pessoas que me procuravam, porque a minha fama é que eu enriquecia pessoas através do mercado acionário, mercado de moedas, mercado de commodities e assim por diante. Mas agora tinha um problema, Lu. O meu desejo era, não, a minha esposa não pode ficar naquela casa pequena, apesar de ser minha e de ser dela. Não, eu quero para ela um palácio. Escuta, agora a gente vai ter que deixar esse problema para a gente resolver semana que vem. Porque já são 7 horas e 58 minutos. Fernando, assim você me mata de curiosidade. Sim. Tá cruel, Fernando, tá cruel. É verdade. Então, esse ponto tá perfeito. Eu queria um palácio para minha rainha, minha esposa querida. E você não imagina, Lu, você não imagina o que aconteceu quando eu fui anunciar ela que íamos adquirir um palácio. Então guarda tudo. Ela falou para mim uma coisa que você não acreditaria se eu não te falasse. Não precisa mas é só de semana palácio. Que vem, Lu. Só semana Só que semana vem. que Só vem. semana que vem. É. Queridos, eu não sei, se der tempo eu oro ainda, mas se não, você que define, Lu. Eu vou Tá encerrar aqui rapidinho para você orar para gente. Queridos, Tá bom. muito obrigada, Fernando, pela sua participação. Obrigada, ouvintes, por estarem aqui conosco. Obrigada aí aos nossos colaboradores, aos nossos doadores, à nossa equipe Novo Tempo, na pessoa de Silas Barrela, de Carolina, de Ariane, de Leandro Ferreira. Sem vocês, sem o apoio de vocês, nós não faríamos nada. Muito obrigada. Obrigada, queridos. Alice aqui que está nos ouvindo. E, principalmente, muito obrigada ao nosso Deus que sempre está à nossa frente, nos ajudando. Fernando, você tem aí 30 segundos por uma oração. Perfeito, tá bom demais. Grande Deus, eu invoco o teu nome sabendo que está perto desse ouvinte. Abençoe-o com uma bênção de credulidade. Amém, que ele Senhor. acredite que hoje ele ouviu o Senhor através dos lábios indignos que partiu do Fernando Lux. Que dê a ele um sábado especial e que essas palavras façam efeito para a sua eternidade e suas Amém, famílias Senhor. também, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus Fernando, os abençoe. até semana que vem.